Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao tutorial Node JavaScript. O principal objetivo deste curso é avançar em JavaScript usando a sintaxe moderna da linguagem e a plataforma Node.js. Esta aula inicia um novo módulo deste curso, onde eu vou falar sobre estruturas de dados. Vamos lá! Aqui no VS Code, vou criar uma nova pasta, vou chamar de dados. Dentro aqui de dados, vou criar um novo arquivo de nome objetos.js. Estrutura de dados, objetos. E aqui no console, cd espaço dados. E aqui a gente tem o arquivo objetos.js. Bom, uma estrutura de dados é basicamente uma forma de organizar e armazenar dados para que possam ser facilmente manipulados e acessados. Podemos usar objetos e arrays, ou seja, vetores, para criar uma estrutura de dados. Nesta aula, eu vou usar objetos criados de forma literal, ou seja, sem usar uma classe modelo. Esses objetos serão usados para organizar os dados em um único bloco, permitindo que você acesse e modifique esses dados de maneira simples. Como exemplo prático, vou criar uma ficha de cadastro de funcionários de uma empresa. Vamos lá! Eu vou iniciar aqui criando um objeto vazio. Para isso, vou declarar aqui uma constante. O nome da constante vai ser funcionário1, igual, abre e fecha chaves. Na linha de baixo, console.log, type of funcionário1. Aqui no console, vamos executar esse arquivo, node objetos.js, e percebam que funcionário1 é um objeto. Ok, para adicionar dados a essa estrutura, a gente pega o nome do objeto, funcionário1, e usando o ponto, a gente cria um atributo. Por exemplo, o atributo nome igual José. Seguindo este raciocínio, eu vou criar mais alguns atributos para este objeto. Criei esta estrutura de dados. Percebam aqui que o atributo salário não tem aspas, sempre lembrando que na linguagem JavaScript as variáveis são dinamicamente tipadas, ou seja, se eu não colocar aspas, o JavaScript entende que este tipo de dado é numérico. E para listar os dados desta estrutura, console.log, o nome do objeto. Aqui no terminal, a gente enxerga essa estrutura de dados. E se você quiser listar apenas um dado dessa estrutura, console.log, funcionário1, ponto, e você escolhe o dado que você quer exibir. Por exemplo, cargo. Mais uma vez executar aqui no terminal, professor. Por uma questão didática, eu vou gerar aqui alguns comentários. Adicionar dados à estrutura. Listar os dados da estrutura. Se eu quiser modificar agora um dado dessa estrutura, por exemplo, se eu quiser modificar o nome, basta aqui eu chamar o objeto funcionário1, ponto nome, e definir um novo nome, por exemplo, José de Assis. Se eu não tivesse definido esse atributo nome, ele iria criar, e se ele já existe, ele modifica. Não esquecendo de listar de novo o objeto, funcionário1. Vamos executar novamente. Nome José de Assis.
E se eu quiser excluir algum dado dessa estrutura, vamos gerar aqui um comentário, excluir dados da estrutura, a gente usa o comando delete, o nome do objeto, funcionário 1, ponto, o atributo que você quer excluir. Por exemplo, o atributo insta. Console.log, funcionário 1. Mais uma vez executar no console e não tem mais aqui o atributo insta. Bom, eu iniciei aqui criando um objeto vazio e depois adicionando os dados. Mas eu também posso criar o objeto já definindo a estrutura de dados. Vamos lá. Const funcionário 2 é igual. E aqui dentro de chaves, a gente já define os atributos. Nome Bruce Wayne, vírgula. A gente usa a vírgula para definir um outro atributo. Cargo, CEO, vírgula. E-mail, vírgula. No último atributo, não precisa colocar a vírgula. Console.log, funcionário 2. Vamos executar novamente o arquivo no console. Temos aqui o funcionário Bruce Wayne. É possível também criar uma estrutura de dados com objetos incorporando dados de outro objeto. Por exemplo, aqui vou criar outro objeto, const endereço 1 é igual logradouro. Por exemplo, Batcaverna, vírgula, cidade, Gotham City, vírgula, estado, Nova Jersey. Console.log, endereço 1. Vamos executar. Listei aqui os dados do objeto endereço 1. Para ganhar tempo, aqui em cima eu vou copiar essas linhas do funcionário 2. Vou criar aqui o funcionário 3. Alfred Pennyworth. Cargo mordomo. E-mail alfred@email.com. Salário 20.000. Aqui, vírgula. 1, 2, 3 pontos. Atenção às particularidades da linguagem JavaScript. E aqui eu ligo ao objeto endereço 1. Vamos executar. E a gente percebe nessa estrutura que além dos dados do funcionário, eu também tenho os dados do endereço. Essa estratégia é importante quando você quer reutilizar os dados. Por exemplo, vamos criar aqui um funcionário 4. Dick Grayson, acrobata, robin@email.com, salário 2.000, console log funcionário 4. Vamos executar no terminal. Temos aqui outra estrutura que reutiliza dados de outro objeto. Esses 3 pontos aqui têm um nome técnico, isso é chamado de spread operator. Vou deixar aqui este comentário. E é possível também criar uma estrutura de dados usando objetos que contêm outros objetos, funções, arrays, etc. Como exemplo, vou criar o funcionário 5. Atributo nome, Tony Stark, vírgula, cargo, engenheiro, vírgula, e-mail,
ironman@email.com, vírgula, salário 375 mil. Até aqui nenhuma novidade. Eu vou aqui inserir uma vírgula. E agora eu vou criar outro objeto dentro deste objeto. Por exemplo, objeto armadura, dois pontos, e vou abrir chaves. Eu estou criando um objeto dentro de outro objeto, porém eu não uso aqui o sinal de igual, uso dois pontos. E aqui dentro os atributos, versão, por exemplo, Mark II, vírgula, ano 2010, vírgula, tipo de reator é o ARC 01. Como este objeto não é o último atributo dessa estrutura, eu vou aqui inserir uma vírgula, sempre prestando atenção aos detalhes. Aqui eu vou definir o nome da função, por exemplo, switch up. Também aqui vou usar dois pontos, abre e fecha parênteses, igual maior. Estou criando aqui uma função anônima usando arrow function, abre e fecha chaves. E dentro aqui desta função, por exemplo, console.log, vou inserir aqui este emoji, o emoji do robô. Ok, temos aqui então uma estrutura de dados, onde internamente, além dos atributos, eu tenho outro objeto e uma função. Vamos executar aqui um console.log, funcionário 5. Vamos executar aqui no console. Ele listou aqui essa estrutura de dados, os detalhes aqui em armadura, abre e fecha chaves. E aqui, switch up, ele identificou como uma função. Se eu quiser listar a versão desta armadura, aqui em cima, console.log, funcionário 5, ponto armadura, o caminho aqui passa pelo segundo objeto, ponto atributo versão, que é o atributo que eu quero exibir. Vamos executar no console. Aqui a versão da armadura Mark II. E se eu quiser executar a função que está dentro dessa estrutura, objeto funcionário 5, ponto, basta aqui chamar o nome da função, switch up, não esquecendo de abrir e fechar parênteses. Mais uma vez executar, versão da armadura Mark II, vestiu a armadura. Por enquanto é só, e na próxima aula eu vou trazer exemplos de estruturas de dados usando array.